Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do milho, você vai ver como está a situação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Vamos falar também do mercado da produção de etanol e açúcar. Eu vou conversar com Bruno Dias Castanheira. Ele é gerente de produto da Rovensa Next Brasil e nós vamos falar da qualidade dos inoculantes no cultivo da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do milho. A produção brasileira de milho na safra 24-25 deve impulsionar as exportações e garantir a recomposição dos estoques aqui no Brasil. De acordo com o 11º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a maior disponibilidade do grão na segunda safra e o redirecionamento da demanda internacional para o milho sul-americano diante de disputas tarifárias entre os Estados Unidos e grandes importadores, tendem a favorecer o Brasil no mercado mundial. Segundo informações que foram divulgadas agora pela CONAB, as exportações brasileiras de milho, elas estão, vamos dizer, projetadas em 40 milhões de toneladas, superando as 38,5 milhões de toneladas embarcadas no ciclo 23-24. O consumo interno também deve registrar alta, com estimativa de ultrapassar 90 milhões de toneladas no período. A colheita recorde prevista para o ciclo atual vai permitir não apenas atender ao mercado doméstico e externo, mas também reforçar os estoques de passagem. A projeção de que o volume armazenado ao final do ciclo alcance 10,3 milhões de toneladas, proporcionando uma maior segurança de abastecimento para o próximo ano. E agora vou comentar da cana-de-açúcar para a produção de etanol e açúcar. Na segunda quinzena de julho, as unidades produtoras da região centro-sul do Brasil processaram 50.220.000 toneladas, ante 51 milhões e 500 mil toneladas da safra 24-25, o que representa uma queda de 2,6%. No acumulado da safra 25-26, até o dia 1º de agosto, a moagem atingiu 306.240.000 toneladas, ante 334.950.000 toneladas registradas no mesmo período, só que no ciclo anterior. Portanto, uma queda de 8,57%. Operaram na segunda quinzena de julho 257 usinas produtoras na região centro-sul, sendo que 237 usinas com processamento de cana, 10 usinas que fabricam etanol a partir do milho e 10 usinas flex, milho e cana. No mesmo período, na safra 24-25, operaram 261 unidades produtoras, sendo 241 usinas com processamento de cana, 9 usinas que fabricam etanol a partir do milho e 11 usinas flex, milho e cana. O setor, ele vive uma situação atípica nesta safra, pois normalmente existe uma relação inversa entre produtividade agrícola e qualidade da matéria-prima. Neste ano, o regime de chuvas foi desfavorável em ambas as fases críticas do ciclo da cana-de-açúcar. No verão, a precipitação abaixo do ideal comprometeu o desenvolvimento das lavouras e reduziu a produtividade. Já durante a colheita,
as condições climáticas mais úmidas prejudicou a concentração de ATR. ATR é açúcares totais recuperáveis na planta. Como consequência, a safra 25-26 apresenta queda simultânea nos indicadores de qualidade ATR e também de produtividade, ou seja, toneladas de cana por hectare. E agora você vai ver como está a situação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O presidente do Brasil, ele vetou 63 dispositivos do projeto de lei 2159/2021, que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A decisão ela é vista como um retrocesso por especialistas por manter um modelo burocrático que compromete a segurança jurídica e afeta especialmente o agronegócio. O texto aprovado pelo Congresso, ele buscava harmonizar proteção ambiental e eficiência com regras muito claras, prazos definidos e processamentos simplificados. Entre os pontos mais afetados está o veto à licença ambiental especial monofásica, que permitiria a emissão de todas as licenças em um único ato para atividades de baixo a médio impacto. Com o sistema trifásico mantido, os prazos continuam longos, os custos aumentam e os investimentos podem ser desestimulados. Também permanecem incertezas sobre prazos e competências, abrindo espaço para exigências adicionais e interpretações divergentes. Manter um modelo anacrônico é um desserviço ao país. O licenciamento ele deveria ser um instrumento de gestão e fomento, não um entrave kafkiniano. No âmbito burocrático, na civilização atual, kafkiniano se afasta da lógica ou da racionalidade. O projeto ele retorna ao Congresso, onde deverá enfrentar pressão para a derrubada dos vetos, especialmente por parte da bancada do agronegócio e defensores da modernização do licenciamento ambiental. A racionalidade precisa prevalecer. Não se trata de afrouxar a proteção ambiental, mas de criar condições para que o Brasil reduza com segurança jurídica e competitividade. E agora você vai acompanhar, você vai ver como estão as previsões para a produção de soja aqui no Brasil. O Brasil deve atingir um novo recorde na produção de soja agora em 2025, segundo projeções da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que é a ABIOV. A entidade ela mantém expectativas elevadas para o complexo da soja, impulsionado por uma safra volumosa e bom desempenho nas exportações. De acordo com a ABIOV, a produção nacional deve alcançar 170,3 milhões de toneladas de soja no próximo ano, uma alta de 0,4% em relação à estimativa anterior. O processamento interno também segue em crescimento, com previsão de 58 milhões de toneladas esmagadas, um avanço de 0,5%. A produção de derivados ela acompanha a tendência. Farelo de soja deve atingir 44,8 milhões de toneladas, um crescimento de 0,7%, e óleo de soja mantém aí 11,6 milhões de toneladas, um crescimento de 0,4%. No comércio exterior, as exportações de soja em grão deve somar 109,5 milhões de toneladas, crescimento de 0,5% sobre o ano passado. Já os embarques de farelo devem se manter estáveis em 23,6 milhões de toneladas, enquanto o óleo de soja deve registrar queda de 3,6%, recuando para 1.350.000 toneladas.
A previsão para as importações é de 100 mil toneladas de óleo de soja e 650 mil toneladas de soja, visando complementar a oferta interna. Os números mais recentes de junho mostram um desempenho misto. O processamento mensal foi de 4,5 milhões de toneladas, recuo de 7% frente a maio, mas crescimento de 6,3% sobre o mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, o setor já processou 25,9 milhões de toneladas, um avanço de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Com o cenário positivo, a Abiov reforça a confiança do protagonismo do Brasil no mercado mundial de soja, mantendo-se como líder nas exportações e ampliando a capacidade industrial para atender a crescente demanda interna e também externa. E agora vamos comentar do mercado do leite aqui no Brasil. De acordo com dados preliminares da pesquisa trimestral do leite do IBGE, a captação formal de leite no Brasil atingiu 6,5 bilhões de litros no segundo trimestre deste ano, um aumento de 9,3% na média trimestral em relação ao mesmo período de 2024. O resultado ele chama atenção, já que historicamente o segundo trimestre ele coincide com a entre-safra e tende a registrar queda na produção. Apesar do aumento ter sido modesto, de apenas 0,1%, esta foi a primeira vez, desde o início da série histórica, que o segundo trimestre apresentou crescimento frente ao anterior. A prévia indica que o primeiro semestre de 2025 registrou 12,9 bilhões de litros de leite, reforçando a tendência de crescimento observada desde o primeiro trimestre, apresentando crescimento de 6,2% em relação ao primeiro semestre do ano passado. A viabilização desse cenário justifica-se, em parte, pela maior rentabilidade do produtor. Os valores permanecem acima da média registrada entre 2019 e 2023, a maior rentabilidade combinada com preços do leite mais favoráveis no início de 2025 e contribuiu para um cenário positivo aos produtores, o que pode ter incentivado a migração do leite não formal para o formal, refletindo no aumento registrado nos dados divulgados pelo IBGE. A redução do impacto da sazonalidade está diretamente ligada à mudança no perfil dos produtores, enquanto produtores pequenos e médios têm enfrentado dificuldades no setor. Os produtores que detêm a maior parte da produção se concentram, porém a sazonalidade se torna um fator de menos e também menor impacto quando se tem mais tecnologia para investimento. E depois do intervalo eu vou conversar com Bruno Dias Castanheira, gerente de produto da Rovensa Next Brasil, e vamos falar da qualidade dos inoculantes no cultivo da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar de segurança em propriedade rural. Você que cuida da fazenda, da produção ou do seu negócio rural, sabe que lidar com várias empresas ao mesmo tempo só atrasa e gera custo. Então, por que não contar com quem faz tudo há mais de 30 anos? A Tecnoseg, ela oferece segurança patrimonial, monitoramento 24 horas, portaria remota e agora uma novidade, o Totem Vigilante Inteligência Artificial, que identifica situações suspeitas e aciona a central em segundos.
tecnologia de ponta, equipe qualificada e serviço regulamentado pela Polícia Federal. Tecnoseg, tradição, confiança e proteção para o seu patrimônio. Ligue 4009 4900. Terminou bem sucedida a ação liderada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, em parceria com a Agência Brasileira de Proteção e Exportações e Investimentos, que é a Apex Brasil, durante a World Food Expo 2025, que foi realizada lá em Manila, nas Filipinas, com a participação de 13 agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de frango e também carne suína do Brasil. A ação resultou em mais de 15 milhões de dólares em negócios de exportações apenas durante os dias do evento. A partir das centenas de contratos fechados, as empresas exportadoras, elas projetam embarques que deverão superar 210 milhões de dólares, além dos encontros de negócios, uma ampla ação de difusão das marcas setoriais Brazilian Chick, Brazilian Pork, Brazilian Egg e Brazilian Duck. Foram promovidas no destino que se destaca como principal importador de carne suína do Brasil e um dos mais importantes mercados para a carne de frango brasileira. Essa foi uma das mais expressivas participações do Brasil na Ásia neste ano. Para a presidência da BPA, os números reforçam o apetite do mercado filipino pelas nossas proteínas e consolidam o país como um destino estratégico para a pauta exportadora. E agora eu vou conversar com Bruno Dias Castanheira. O Bruno Dias Castanheira é gerente de produto da Provença Next Brasil e nós vamos falar de um tema muito importante, da qualidade dos inoculantes no cultivo da soja. Bruno Dias Castanheira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem com você, bom dia. Prazer fazer parte aí do programa, participar com vocês. Tá certo. Aqui falando em nome da Provença Next. Ô Bruno, os inoculantes, de maneira geral, vamos dizer assim, é um caminho sem volta. Não tem como deixar de utilizar os inoculantes, porque os resultados são positivos. Me fala do produto dos inoculantes da Provença Next Brasil. Bom, isso que você falou é um fato, tá? Inoculante, ele é primeiro, né, são produtos que hoje a gente não tem mais volta. Por exemplo, o Bradyrhizobium, que é o inoculante para a soja, para fixação biológica de nitrogênio na soja, já é utilizado por 90% dos produtores rurais no país, tá? E o que traz de benefício, essa questão de você ter o nutriente ali para a planta, disponível no momento que a planta precisa durante todo o seu desenvolvimento, o tamanho da economia que isso traz para o produtor, porque se eu fizer uma correlação da quantidade de nitrogênio que eu necessito para produzir soja versus o preço do nutriente no mercado, no caso, quando a gente vai comprar, por exemplo, ureia, assim, o custo ele é totalmente, a disparidade é gigante. Então, eu dou para a planta um micro-organismo que vai fazer a fixação biológica desse nitrogênio que está no ar e não preciso adicionar mais fertilizantes à base de nitrogênio durante todo o seu crescimento, todo o desenvolvimento da cultura, né? Então isso é um mercado que não, né, como é que eu vou dizer, é um insumo que hoje não tem volta. Hoje o produtor tende a usar mais e mais inoculantes. E hoje a Provença Next está presente no Brasil todo? Sim, está presente nas principais áreas de produção do Brasil, de norte a sul, tá? E nós fornecemos inoculantes à base de Bradyrhizobium,
japônico para a soja. Temos também, para a co-inoculação da soja e para a inoculação do milho, o azospirilo, que é o Azofix. E temos também o solubilizador de fósforo, que é o FOSUP, à base de Pseudomonas fluorescens, que é um outro micro-organismo que hoje também começa a ter um destaque bastante importante. E a gente sabe que o fósforo é um dos elementos ultra importantes, tanto para milho quanto para soja, enfim. E é um elemento que o Brasil importa muito, né? Quer dizer, bastante. E hoje nós, assim, de maneira geral, o Brasil corre até um risco em relação a fertilizantes com esses problemas geopolíticos que estão acontecendo. É Rússia, é Irã, é Iraque, enfim, essa confusão mundial que está acontecendo aí. E hoje a Rovensa Next, ela tem, vamos dizer, estrutura para atender em boa parte os produtores, né? Não só soja, quanto milho também. Sim, sim. Nossa estrutura consegue atender qualquer uma das culturas e de suas necessidades pelo país todo. Então, como eu havia dito, e até pegando esse gancho que você usou, a questão de nutrientes, falando do fósforo é importante, sim, o custo cada vez maior, a gente sabe a necessidade do nutriente nos solos brasileiros, especialmente nos solos tropicais em geral, Sim, claro. onde você tem uma fixação do fósforo muito grande. Começar a diminuir um pouco a dependência e aproveitar melhor o fertilizante que eu estou utilizando, que eu estou aplicando, é a chave para o sucesso, para melhores produtividades e melhor rentabilidade também para o produtor. E falando em nitrogênio, esse ponto que você tocou, principalmente de guerras, o impacto é direto. Por exemplo, a ureia, que é o principal fertilizante, a principal base para a produção de fertilizantes, a base de nitrogênio na agricultura em geral, ela teve somente altas, né, nesses últimos 6 meses. Na verdade, a gente tem uma variação muito grande nos últimos anos, mas nesses últimos 6 meses, especialmente agravadas por conflitos, né? Uhum. Então, assim, diminuir essa dependência é muito importante. E é isso que a Rovensa Next propõe com os seus inoculantes. Pois é, se você pegar, por exemplo, o potássio, o Brasil importa aí mais de 90% do potássio que consome. Então é um risco muito grande. Quer dizer, nós temos que trabalhar em função daquilo que nós fazemos aqui no Brasil, porque essa necessidade de importação coloca em risco a nossa própria estrutura produtiva nacional, né? Exatamente, bastante. Coloca totalmente isso em risco. E uma das coisas importantes, quando a gente fala, né, com o inoculante, essa importância de usar o inoculante, melhorar, diminuir essa dependência, né, do uso de fertilizantes, a gente tem alguns pontos que são cruciais. Por exemplo, o que a gente vê muito? Primeiro, o trabalho da Embrapa, né, porque assim, a Embrapa é o órgão precursor do uso de inoculantes, dessa importância, né, do uso de inoculantes. A gente sabe que eu tenho que ter uma concentração ideal, né, de células durante o tratamento de sementes, então eu tenho que ter ali uma quantidade de células viáveis daquele inoculante por semente, para que ele tenha a garantia, o efeito de nodulação da soja. Nodulação é o processo onde o micro-organismo, né, o Bradyrhizobio, especialmente, ele infecta a raiz da soja, ele produz os nódulos, ali onde ele vai se abrigar, e vai estabelecer a relação de simbiose com a planta, fornecendo o nitrogênio que ela precisa e recebendo em troca os nutrientes. Isso é um ponto muito importante, porque, assim, para garantir que eu tenha essa troca, né, muito bem feita, eu preciso ter um produto onde eu tenha alta concentração de células viáveis, essas células dentro do produto estejam bem, como é que eu posso dizer, sejam bem viáveis. Sim, viáveis. Isso, exatamente, bem viáveis, bem distribuídas, para que no momento que eu faça a aplicação seja tratamento da semente da soja, junto com os produtos,
eu tenha, na hora que eu plantar, mesmo depois de algum estresse no sentido de produtos que eu apliquei junto, ou outro problema, é que eu tenho esses micro-organismos vivos. E Entendi. que eu chegue ali. Entendi. Que eu chegue, né, para infectar a planta. Então para infectar, para anulação. Então, o importante é trabalhar sempre, que a gente busca, é trabalhar com formulação, tá? Uma formulação bastante estável, de uma forma a proteger, criar uma proteção para esse micro-organismo para garantir que eu tenha bastante nodulação. Que aí eu Entendi. posso aproveitar. Entendi. Ou seja, fazer com que a planta tenha uma melhor absorção do produto que foi utilizado na inoculação. Seria Exatamente. Exatamente. Bom, eu conversei com Bruno Castanheira, gerente de produto da Rovensa Next Brasil, e nós falamos sobre qualidade de inoculantes para a soja. Se você quiser conhecer mais, acesse o site rovensanext.com.br e lá você vai ter um leque de informações sobre inoculantes, que é fundamental para o aumento de produção e produtividade da sua lavoura. Bruno Dias Castanheira, gostei demais dessa conversa nossa, muito boa. Eu quero ver se trago mais vezes você aqui, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: um homem é tão somente o produto de seus pensamentos. Tudo aquilo que ele pensa, ele se torna. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.